Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é o consumo de pornografia. Vou abrir um pouco da minha vida, como que eu passei por esse processo, como eu me livrei disso, e espero que você consiga aproveitar esse momento também, seja vulnerável, assim como eu vou ser aqui, né? Expondo algumas coisas e também alertando o que tem por trás dessa indústria, o quão a gente nos prejudica e o quanto a gente alimenta uma indústria perversa que traz muito mal para a sociedade. Então, aguarde aí, fica até o final que você vai entender melhor. Eu tive uma fase que, assim como todo homem, adolescente, né, tem aquela pulsão sexual, não só homens, né, mulheres também, e a gente precisa dar vazão àquilo. E para determinadas pessoas, elas não conseguem dar vazão através de um relacionamento ou alguma parceira ou parceira sexual. E a gente acaba recorrendo à masturbação, que está totalmente ligado à pornografia. É possível ter essa prática, né, da masturbação sem o uso de artifícios, pornografia, algum estímulo externo, mas a grande maioria de nós utiliza isso porque traz muito mais prazer, né, uma coisa mais imediata. Então, passei por essa fase, assim como a maioria das pessoas, e naquela fase é como se a gente fosse um viciado. Você faz todo dia, tem vezes que eu fazia mais de uma vez por dia. Já ouvi casos de pessoas que passavam o dia inteiro, 5, 6, 7 vezes, sem parar. É como se fosse você pegar um cigarro, né? Você fumou aí te dá aquele pico de prazer, aí vai acalmando, né? Vai tranquilizando. Tá ali você fumando de novo. Mesma coisa da masturbação. Então, passei vários e vários anos nesse ciclo, até que essa fase hormonal se estabilizasse, mas ficaram sequelas disso, né? Por mais que a parte hormonal tenha dado uma estabilizada, uma maneirada, o hábito continuou. Então, continuei vários e vários anos, praticamente a maior parte da minha vida tendo esse hábito. Quando não era diário, era 3 vezes na semana, 4 vezes e algumas vezes até repetidas no mesmo dia, né? Fazia uma, aguardava um pouco e tinha mais a prática novamente. E tudo isso aliado à maravilhosa pornografia. Então, só para ficar claro, né, maravilhosa, fui irônico aqui. Algumas pessoas não conseguem identificar, mas esse processo foi de uma dependência muito grande. Eu lembro que eu acessava determinado tipo de conteúdo, né, de pornografia, e cada vez eu queria mais, eu queria um tipo diferente, uma atriz diferente, e também entrando em fetiches específicos, olhando subgêneros, e naquilo, quando você entra num site de pornografia, você vê que tem 500 categorias, e cada dia novas categorias sendo criadas das mais bizarras possíveis. Isso que ainda não considerando a Dark Web, né? Que seriam as coisas proibidas, que eu vou falar mais à frente também. Uma coisa bem pesada. Então, fui passando aquilo, utilizando, né, da pornografia, até que comecei o primeiro relacionamento, e aí também continuava usando a pornografia mesmo, tendo um relacionamento. Depois termina um relacionamento, começa outro, e isso sempre a pornografia e a prática da masturbação estando presente. Então a gente vai achando que isso tudo é normal, que faz parte do processo. Até alguns médicos, né, as pessoas recomendam a prática da masturbação para fins de saúde que você precisa, porque senão você pode desenvolver um câncer de próstata, alguma coisa assim, mas a gente justifica, né, falar, já que eu posso masturbar, eu preciso para minha saúde, então eu vou fazer a coisa mais bizarra, que eu vou masturbar e vou usar pornografia e tudo mais que tiver atrelado ali. Então a gente cai muito nessas armadilhas, né? É 8 ou 80. Se
se eu me molhei um pouquinho aqui, eu posso jogar um balde de água na cabeça. Eu até vi uma história recente que é muito boa, né? De uma pessoa que... Acho que é uma história, um videozinho que tem, a pessoa ela tá servindo um jarro de água, aí caiu um pouquinho aqui na blusa. Aí a blusa deu uma manchada de água. Aí ela vai e pega o jarro e joga inteiro assim. Como se fosse, já que eu molhei um pouco, vamos molhar tudo aqui que não faz diferença. E a gente relativiza assim demais, a gente faz isso em tudo na nossa vida, né? Vou beber um copo de cerveja. Já que eu bebi desce mais uma aí. Aí quando você vê, você já tá na 8ª garrafa ali e indo para casa atordoado e destruindo a sua vida aos poucos. Então, foi acontecendo isso comigo, mesmo nos relacionamentos. Eu achava que isso tudo estava certo. E é como se fosse uma traição, né? Você está com uma pessoa, tem uma parceira sexual e utiliza de uma pornografia. Você está desejando outro ser ali, outra pessoa. No meu caso, eu desejava lá as outras mulheres e queria ter relação com elas também, sendo que eu tinha a parceira fixa. Olha o quão pesado é isso. Mas como a cultura normaliza, né? A gente acha que está tudo certo. Isso foi sendo aceito, né? E aí foram passando os anos. Claro que dentro do relacionamento não era uma coisa muito forte, muito recorrente, porque eu já me satisfazia ali com a própria parceira, né? Mas eventualmente acontecia. Era mais forte quando eu não estava num relacionamento, porque aí vinha a necessidade fisiológica e eu acabava descontando, né? E utilizando isso. E o que acontece, né? O cérebro ele vai cada vez mais se acostumando com aquele determinado estímulo, com aquele estímulo visual, com aquele fetiche específico, com aquele tipo de pessoa que você está vendo ali no vídeo. E você pode até criar conexões emocionais, afetivas. Então, por exemplo, se você fica um ano solteiro ali só consumindo pornografia de um determinado gênero, e aí você conhece uma pessoa, uma parceira, começa a ter relação com ela, pode ser que aquela relação ali não vai te satisfazer, porque você não está recebendo aquele estímulo que você estava habituado. Então muita gente acaba falhando, né, tendo um mau desempenho sexual justamente por estar acostumado com esse determinado estímulo. Tem muitos homens que não conseguem ter uma relação se eles não se masturbarem durante. Isso aí eu já vi vários e vários relatos, alguns amigos já falaram, alguns namorados de amigos também, muita gente já me relatou dessa forma, e acaba que você estraga um momento que você teria com a pessoa, né, de realmente desfrutar ali dela, do corpo, e vocês se aprofundarem numa conexão, e você sempre vai remeter ao quê? A masturbação, a pornografia. E ainda tem um nível mais pesado, você pode estar tendo a relação com a pessoa, não está conseguindo o estímulo e começa a pensar na determinada atriz ou uma determinada cena de sexo ali, e aquilo vai te estimular. Quase caí aqui. E aquilo vai te estimular. Então fica muito... É uma armadilha muito grande que a gente cai, porque a gente cria uma condição mental mesmo, um estado mental de que fica muito difícil sair depois. Como eu falei, né? Os vícios, né? Os hábitos, eles são muito fortes, assim como um vício de bebida alcoólica ou cigarro. E uma vez que a gente vicia em algo, a gente está com aquele vício o resto da vida. Por mais que a gente consiga parar, por exemplo, alguém falar, parei de fumar, parei de me masturbar, isso significa que você adormeceu aquele vício, não que ele tenha sumido da sua vida. Então pode ser que chegue um momento da sua vida que aquilo vai te assombrar. Você parou com álcool, aí você vai ver uma cerveja geladinha ali, e aquilo pode vir, ele vai passar assim, ó, será que eu bebo? Será que eu volto? Aí fica toda hora te testando. Aí mais uma vitória, não bebi. Até que isso vai acalmando também. Chega uma hora que esse impacto ele é mínimo, a não ser que você volte a consumir. Aí todo aquele esforço que foi feito, né? Todo aquele empenho de parar,
é jogado por água abaixo. Aí você tem que passar por um novo processo de desintoxicação. E aí com a masturbação é a mesma coisa. Você vai precisar de um longo tempo sem esse estímulo, principalmente sem a pornografia. Foi uma coisa que me ajudou muito, foi me estimular, mas sem a utilização de pornografia. E foram experiências muito boas, assim, de não remeter nada externo. E aí você consegue ter uma experiência tão boa quanto. E isso as pessoas não conseguem se abrir para essa experiência, né? Por mais uma vez, igual eu falei, o cérebro está tão condicionado que se não houver ali uma imagem, você nem consegue ter uma ereção, por exemplo, né? E isso, quando eu falo, é para homens e mulheres, né? É a mesma coisa. Vão ter os desejos, as vontades. E se não for bem administrado, você pode prejudicar toda a sua vida, toda a sua qualidade sexual, né? Toda a conexão que você poderia ter com uma pessoa. E tem uma outra camada, antes de falar da Dark Web, que seria o soft porn, que é aquele contato que a gente tem mais leve, né, com, sei lá, uma moça de biquíni ou um rapaz que está sem camisa, que você vai vendo, por exemplo, está nas redes sociais e aparece ali para você, uma coisa aleatória. E isso também estimula. Nós somos seres instintivos, animais, e tudo isso mexe com a gente. Então talvez você é uma pessoa que já está mais controlada, está tudo bem, está num relacionamento e toda hora vem um soft porn desse ali aparecendo para você. Talvez uma pessoa até que você conheça, ou uma pessoa desconhecida, um artista, um ator. E o que acontece? Você começa a desejar outra pessoa. E aí isso te coloca nesse ciclo novamente de traição, né? Basta um pensamento que é como se você estivesse traindo a pessoa. E como você pode levar para níveis mais fortes, né? Você pode ficar com tanto desejo que você vai precisar se masturbar para aquele desejo ali, para satisfazer aquele desejo específico. Então, como que fica a sua consciência depois disso, né? Como que você olha para sua esposa, para o seu marido depois de ter desejado o outro, né? Mas, infelizmente, a cultura hoje, né, a sociedade, ela normalizou tudo isso. Então, se há esse desejo, né, por outras pessoas, e se há essa traição, todo mundo acha normal, né? O desejo, ele não tem que ser abominado, ele realmente existe. Quem fala que não é hipócrita, né? Quem fala, eu só tenho olhos para tal pessoa e não sinto nada. Isso é contra-instintivo, né? Tudo depende de como você alimenta, se você dá corda para aquilo, né? Você olha para uma pessoa e você tem um segundo ali para decidir. Eu vou alimentar pensamentos sexuais ou eu vou simplesmente olhar para outro ser humano? Essa que é a verdadeira escolha que a gente faz, né? Então, tem muitos homens que justificam, né? Ah, mas a carne é fraca, naturalmente o homem tem que ter várias fêmeas e cada um vai ter uma justificativa mais bizarra que a outra. Tudo para justificar o descontrole. Se você é uma pessoa centrada, autocontrolada, você saberá administrar tudo isso. Então, esse soft porn, ele só vai conseguir ser eliminado se você não estiver presente nas redes sociais ou na televisão também. Tudo que a gente acessa ali, nós estamos condicionados. Talvez a gente está assistindo um conteúdo que não tenha nada disso e aparece uma propaganda ali no meio. E aí acaba com o seu dia, acaba com a sua mente. Então, por mais que você limpe suas redes, né? Eu vou filtrar os conteúdos, vou assistir só tal tipo de conteúdo. Vai aparecer aleatoriamente um post ali para te estimular. Vai aparecer uma propaganda para mexer com você. E uma vez que você acessa um determinado conteúdo ou dá mais atenção, o algoritmo vai ficar repetindo mais e mais daquilo. Então, afaste-se, né? Se você vê que isso está te prejudicando, está te corroendo, sai fora dessas redes, que isso vai te poupar muito. Você vai ter uma paz de espírito muito grande, porque é como se você estivesse sendo estimulado a todo momento. Um momento você está calma e outra hora você está aflorado, está instintivo. Outra hora está racional, outra hora instintivo. Ninguém consegue lidar com isso, não. A gente tem que ter um certo nível de frequência ali para que as coisas caminhem bem. Agora falando sobre a parte
da Dark Web, né? Quando você descobre o que tem lá, os níveis fortes que tem lá. Tem palavras que eu não vou nem poder falar aqui para que o YouTube não bloqueie esse vídeo, né? Mas você já pode imaginar todas as compulsões sexuais, o que o desejo do ser humano pode fazer, envolvendo crianças, animais, mortes e tudo mais aí. Então somente já vai criar as outras coisas, eu não vou falar muito para que não haja nada de negativo que possa prejudicar, né, o YouTube, né, o canal, que a ideia é para passar a mensagem, mas também não temos certas limitações. Mas basta você pesquisar, joga aí no Google assim, o que existe. É importante você ter consciência disso, temos que ter essa consciência. Não adianta a gente ficar fingindo, escondendo e falando, não, o mundo é maravilhoso e está tudo bem. Não, que é o que jaz o maligno, aqui tem uma podridão enorme. Todos nós, se nos descontrolarmos, podemos cair numa podridão gigantesca. Temos sombras enormes também, mas o que a gente tem que colocar é a luz em cima disso tudo. Então essa indústria, quando você acessa um conteúdo normal, que seja normal nos parâmetros, né, da internet aberta, você também estimula a produção desses subgêneros, porque as pessoas que estão consumindo esse conteúdo padrão, elas vão chegando num nível de aprofundamento tão grande que esses conteúdos não as satisfazem mais. Então elas vão precisar de coisas mais específicas, de coisas bizarras ali, para que eles sintam um pouquinho de prazer. Então olha o buraco que a gente pode entrar. E a indústria é a mesma, o dinheiro entra ali, essas empresas elas pegam, jogam o dinheiro para tal setor, joga para outro setor, arruma atores, atrizes, e tem uma coisa mais pesada, que são os menores, né? Os menores de idade, que às vezes são recrutados nessa indústria, né? Acontecem raptos, acontecem sequestros, roubos, né, de crianças, de bebês, e elas são criadas com esse propósito, para que sejam alimentos dessa indústria. Então, olha uma coisa simples que a gente começa lá atrás, que parece inofensiva, até onde que ela pode chegar, né? Tem alguns filmes que retratam isso. Eu vou até deixar um aqui, é com o Nicolas Cage. Eu acho que é 9mm que chama, não sei, eu vou conferir, mas eu vou deixar na descrição. E tem vários e vários filmes, literaturas, reportagens. Você não vai achar muita coisa aberta, né, muita coisa explícita, porque a própria mídia está comprada, né? Tem coisas ali que eles não podem avançar muito. E só se você aprofundar bastante. Mas recomendo, se você estiver engajado, for uma pessoa que leva a sério, né? Quer entender o que é esse mundo aqui, as mazelas, as coisas boas e as ruins que tem nesse mundo, isso vai trazer um amadurecimento muito grande. Uma hora a gente tem que encarar, né? Isso aí eu acabei pegando muito com os estudos do Hélio Couto. O professor Hélio Couto, ele entra nesses assuntos bem delicados assim, são fortes, mas é importante, né? O trabalho verdadeiro é fazer essa cura, né? Fazer essa limpeza em todas as áreas. E isso só se dá através da consciência. Se a nossa consciência se expande, se a gente passa a conhecer o mal, a gente pode lidar melhor com ele e colocar luz, né? Até que todos se curem e nada mais exista, né? Nada mais dessa negatividade exista mais. Beleza? Foi um relato mais amplo assim, mais aberto, mas caso você tenha tido alguma dúvida, né, queira entender mais uma coisa específica desse processo, pode perguntar aí nos comentários, a gente vai complementando, vai dialogando, e também eu posso gravar outro vídeo também, caso vocês queiram um assunto específico. E a bateria aqui também está acabando, então eu não consigo prolongar muito. Beleza? Então deixa o curtir aí, ou o dislike também, se você não gostou. Se você quer esse tipo de assunto, né, esses
assuntos que falem de expansão da consciência, de autoconhecimento, considere se inscrever no canal. Se você não gosta muito disso, não precisa se inscrever, não tem problema. É mais a inscrição do canal correto, né? Hoje em dia eu me inscrevo em pouquíssimos canais só do que faz sentido, né? Então se você sentir aí que faz sentido, curta, que também ajuda, né, o algoritmo, mais pessoas podem ser alcançadas com essa mensagem, né? Se a gente quer eliminar esse mal do mundo, igual eu falei, a gente precisa de mais pessoas conscientes. E quase ninguém vai querer falar desse assunto aqui, né? São poucas pessoas que vão querer aprofundar, beleza? Então vamos nos ajudar aí e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.